Muito bem, Cosmo. Bom, vamos já começar, né, hoje com as nossas entrevistas, abrindo espaço para a Lígia Bahia, ela que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em saúde pública. Olá, Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, Cosmo. Muito obrigada pelo convite. E obrigada por ter aceito. Lígia, bom, o Brasil registra, depois de 7 meses, 150.338 mortos pela Covid-19, sendo 544 nas últimas 24 horas. Os nossos sentimentos, as famílias que estão em luto, são vidas humanas que estão sendo perdidas. Agora são 5.095.586 casos confirmados desde o início da pandemia. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 604, uma variação de menos 13% em comparação com os dados de 14 dias atrás. É o menor índice desde 10 de maio. Em relação aos infectados, a média móvel registrou uma variação de menos 1% em relação a 2 semanas. E no mesmo dia em que o Brasil alcançava a marca dos 150 mil mortos por Covid-19, neste sábado, Lígia, foram registradas cenas de aglomeração de pessoas na loja Havan, em Belém do Pará. Depois que o vídeo viralizou, né, a Polícia Civil fechou a loja e justamente as comemorações do Círio de Nazaré foram canceladas como medida de prevenção à doença. E acontece isso no comércio, né? Diante dos números da pandemia, você acha que teremos uma queda a partir desses dados de estabilização? E o que influenciou, na sua opinião, o feriado de 7 de setembro nesses números? E o que o feriado agora, de segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, poderá repercutir em relação à pandemia? E o que falar dessa cena na van? Lembrando aí que o dono dessa empresa, o Luciano Hang, ele é amigo do presidente Bolsonaro e fez declarações nos últimos meses minimizando a pandemia, Lígia. Bem, primeiro eu acho assim que é uma imoralidade, né? Todo esse processo de condução, de controle da pandemia, de descontrole da pandemia, né? Uma indiferença moral, né, dos governantes brasileiros, que é assim absolutamente lamentável. São vidas que poderiam ter sido poupadas, a gente pode afirmar isso com tranquilidade. Nós sabemos disso, a gente poderia ter tido um número de mortes muito pequeno. Não é uma doença grave, mas o que aconteceu foi uma tragédia, e o que está acontecendo continua sendo uma tragédia, que a gente continua tendo um número de casos e de óbitos muito elevado. Então, a gente não. O que está acontecendo no Brasil é diferente dos outros países. Nos outros países houve uma curva ascendente e depois houve a queda. Aqui não. A gente tem um platô de alto de casos e de mortes. E com isso, o que acontece? A gente não pode tranquilamente dizer, pode abrir as atividades. E o que veio acontecendo? Então, por exemplo, agora no feriado, todo mundo foi para Recife, né? Todo mundo que ia para Miami agora desviou as suas viagens de Miami, está lá em Recife. Tá os bares lotados, as boates lotadas. Eu não sei se vocês viram aqui no Rio de Janeiro uma foto assim assustadora, uma boate local fechado. Local fechado, com ar rarefeito, cheio de gente. O que aconteceu em Belém também, se me lembra muito assim, um episódio aqui no Rio de Janeiro, que eu não sei se as pessoas mais jovens têm essa memória, mas que foi na eleição da Benedita, assim, a criação de um arrastão no contexto eleitoral, porque o que está acontecendo em Belém, eu penso que tem a ver com o contexto eleitoral. Uma candidatura de oposição em Belém, apoiada por todos nós progressistas, estamos apoiando aquela candidatura, e, enfim, uma candidatura que tem viabilidade eleitoral, como a Benedita tinha viabilidade eleitoral. A Benedita era a candidata preferida no Rio de Janeiro, a Benedita iria ganhar aquelas eleições, e o que aconteceu foi essa provocação, um arrastão na praia de Ipanema, inventado, e que horrorizou, então, amedrontou a população, não é? Então, tudo isso é muito trágico, é muito triste, e tudo isso poderia não ter acontecido, pode não acontecer. O problema é que eu acho que nesse momento assim, o caos predomina,
e nós não estamos conseguindo, nós que somos pessoas que sabemos o que deveria ter sido feito, nós não fomos mobilizados para isso, né? Então, o Brasil não utilizou a sua inteligência, os seus recursos, a sua ciência, a sua capacidade de controlar, pois nós somos o país que controlou a pandemia da AIDS, que é muito difícil. O vírus da AIDS é um vírus, eu diria assim, do ponto de vista biológico, mais complexo até. E nós fomos capazes de fazer isso, o Brasil foi capaz de fazer isso. Então, nesse momento, assim, esse fracasso é um fracasso proposital, estão nos levando ao fracasso, não é? E nós, assim, de certa maneira, impotentes diante dessa imensa tragédia sanitária, né? Imensa tragédia sanitária, enfim, e o que fazer, né? Como será esse futuro? Como será esse futuro? Nós já estamos nesse debate sobre a necessidade de distanciamento social, não tem mais distanciamento social, né? Não tem mais. Há uma naturalização das mortes, a ideia que velhos podem morrer, que pessoas que já são doentes podem morrer, e que sim, né, algumas outras pessoas jovens, também profissionais de saúde. Qual o problema de profissional de saúde morrer, né? Morrer jovem? Não tem tanto problema assim, afinal de contas, é como se eles fossem soldados que estivessem ali num campo de batalha, vai ter morte mesmo. Então, uma naturalização macabra das mortes, né? É muito grave isso, é muito grave o que está acontecendo. E eu penso que a gente tem que tomar, assim, tem que se preparar para fazer uma espécie de comitê da verdade da Covid, né? Porque esse trauma social, a gente não pode de novo esquecer. Esquecer o que aconteceu de jeito nenhum. Isso tem responsabilidade, com nome, sobrenome e endereço, não é? Um presidente que não usa máscara, que sai, que aperta a mão das pessoas, que inclusive tem hábitos de higiene péssimos, né? Porque ele toda hora ele passa o braço quase inteiro no nariz e depois aperta a mão das pessoas. Sinceramente, é nojento, e faz questão enfim. A gente teve a posse do Fux, que foi um convidado, né? A posse do Fux poderia ter ocorrido virtualmente, não, mas assim, uma pessoa que tem esse grau de responsabilidade pública fez uma posse presencial, não é? Então, a gente, assim, isso é muito grave, porque tanto o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário poderiam ter nos apoiado, poderiam ter tido atitudes muito, muito mais responsáveis, não é? Então, é muito lamentável, né? Muito lamentável agora, inclusive em plena campanha eleitoral, um estímulo muito grande para as candidaturas irem para a rua, né? Porque, enfim, é de praxe que os candidatos procurem os eleitores. Então, a gente está num momento muito difícil, com uma pressão muito grande para as escolas retornarem, para as escolas particulares retornarem. Então, essa pergunta que você faz, eu acho que ela tem uma resposta certa. Vai aumentar o número de casos, não há dúvida. Professora, desculpa, aqui em São Paulo... tanto para responder, mas vai aumentar o número de casos. Professor, aqui em São Paulo, ontem o governo do estado, o governo João Dória, anunciou que todo o estado entrou na fase verde, pulou de fase aí, o que significa todos os serviços em funcionamento no estado inteiro e o que significa volta às aulas em todo o estado. E aí, professora, a pergunta será que os governantes acreditam que a pandemia já passou, nós não temos mais pandemia, ou seja, tudo vai ser liberado agora, e aí chegamos no sábado a mais de 150 mil mortes e a mais de 5 milhões de brasileiros infectados. Isso, em tese, aqueles que fizeram a testagem, aqueles comprovadamente que tiveram suas mortes vítimas da Covid-19. O que isso, né, pode gerar ainda mais, um número muito maior, se a gente for levar em conta essa questão da testagem em massa da população, não é, professora? Não, então, assim, claro, veja, eu acho que assim, a gente agora precisa ser muito objetivo, não é? Porque, por exemplo, a fase verde, então as academias de ginástica vão abrir, quer dizer isso, né? Quer dizer que as pessoas vão ficar pertinho uma das outras e, obviamente, sem máscara e, obviamente, se contaminando mutuamente. Quer dizer, veja, assim, o que é serviço essencial, né?
Esse conceito de serviço essencial sempre teve furado no Brasil. Os bares abriram antes das escolas. Como pode isso, né? Claro que escolas são serviços muito mais essenciais que bares e que restaurantes fechados. Lembra enfim, aquela triste, né, cena no restaurante Gero, né? Alguém estava querendo ficar dentro do restaurante Gero, uma pessoa da alta sociedade, quando na realidade não, o restaurante Gero não deveria estar aberto, não é? O problema é esse, né? Mas então, agora os governadores estão super pressionados, né, pelos sindicatos dos estabelecimentos privados de ensino, que estão cobrando mensalidades, né, cobrando mensalidades caras, que, por sua vez, os pais também não têm como pagar, e há uma pressão enorme, que é recíproca, etc. Claro, né? E as crianças também estão há muito tempo, as crianças brasileiras são as crianças que ficaram mais tempo fora da escola. Repara, olha o prejuízo que isso está causando. Não é? Porque essa desigualdade educacional, que já é um problema no Brasil, ela se agrava nesse momento. As escolas aqui da rede municipal do Rio de Janeiro, não sei o que está acontecendo em São Paulo, mas algumas estão procurando os pais, etc., assim, para tentar ter uma espécie de ensino remoto. Algumas famílias sumiram, elas não são localizadas, são famílias com nenhum acesso à internet, com dificuldade, o correio parou de funcionar. Então, essas famílias, essas crianças se descolaram da escola. Então, é claro, veja, assim, que está na hora de ter um movimento da escola voltar para as crianças, né? É diferente das crianças voltarem para a escola. É importante que a gente entenda que isso pode acontecer. Aí eu penso eu tenho sugerido isso, que as escolas abram para fazer reformas, para abrir as janelas, porque as nossas escolas, muitas vezes, elas não têm arquitetura adaptada para uma volta presencial. Não é agora, é a volta presencial em 2021. As escolas precisam se reformar, as escolas precisam fazer com que os banheiros tenham água, tenham sabão. Então, tudo isso é uma preparação que tem que começar agora. Então, as escolas, no meu modo de ver, deveriam permanecer abertas e deveriam recontactar especialmente essas famílias, que são certamente as famílias mais vulneráveis, certamente as crianças que estão mais necessitadas de um apoio cognitivo, de um apoio. Então, eu acho que esse movimento ele deveria ser realizado. Porque tem um debate que é assim, mas os professores vão se contaminar? Vão. Mas é preciso, nesse momento, que se pense um pouco. Eu estou sendo muito sincera, é preciso que, nesse momento, se pense que há também uma crise educacional. E se os profissionais de saúde não tivessem atendido, a gente teria uma crise sanitária muito pior, não é? Nós somos servidores públicos, né? Eu sou professora de uma universidade pública. O meu papel é diferente do papel de quem não é servidor público. Então, é preciso, assim, que a gente está vivendo a tragédia da tragédia da tragédia, né? E é quase como se houvesse um desmoronamento e a gente, nesse momento, estivesse precisando cavar para ver quem pode respirar. E é preciso que quem pode respirar seja salvo, né? Então, claro que a gente se arrisca quando a gente entra numa situação de desastre a ficar machucado. Mas é disso que se trata, é preciso que a gente entenda isso, né? Essas crianças estão há 1 ano fora da escola. Imagina o que é uma criança que mora numa favela, etc., que estava aprendendo álgebra e interrompe o ensino de álgebra. Como é que se volta? Como é que esse processo, que é um processo de formação, né, ele se interrompeu completamente, né? São crianças que não têm acesso à biblioteca, tudo isso que a gente não precisa repetir aqui. Então, eu acho que assim, está mais do que na hora de educação e saúde conversarem. Porque tem assim, o pessoal da educação para um lado, o pessoal da saúde para o outro. Eu acho que, né, nesse momento seria o momento da gente ter uma política social menos fragmentada, né? Aprender esse caminho. Tá. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa comissão da verdade da Covid, né, que você mencionou. As mortes, elas precisam ser cobradas, deveria ter aí uma indenização coletiva. A gente já sabe que tem algumas entidades, né, como o IDEC, a Associação Brasileira de Imprensa, SBPC,
que já estão envolvidas aí nessa questão, alguns cientistas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até para as pessoas que já perderam, pessoas, né, familiares, que possam entender como deve se dar essa comissão. Então, olha só, mas tem assim uma notícia já, né? Nós temos trabalhado nisso bastante, não é fácil, né? Porque é claro que definir o que seria uma morte evitável é alguma coisa que precisamos ter fundamentos para que isso. É claro, eles podem tudo, né? Mas nós sempre precisamos fundamentar muito o que a gente fala, o que a gente afirma, né? Então, nós estamos nesse processo, nós temos um grupo de cientistas hoje trabalhando nisso, exatamente nisso, e a gente já começa a ter algum tipo de evidência científica de morte evitável. Que a gente, claro, a gente sabe as mortes, mas quantas dessas mortes poderiam ter sido evitadas? Então, por exemplo, o que a gente já está assim, fazendo é relacionar as aberturas das atividades econômicas com o aumento do número de mortes. Então, nós estamos tentando estabelecer quanto mais pessoas na rua e vinculando isso com esses critérios que você estava comentando, não era amarelo, era vermelho, depois virou verde, etc. E isso tem uma correlação muito grande, a gente já está conseguindo estabelecer essa correlação. Então, é claro que se a gente tivesse realizado o fechamento, a gente teria muito menor número de mortes. Então, esse é um tipo de estudo e que a gente vai ter resultados. O outro é em relação aos serviços de saúde. Como todos nós sabemos, houve pacientes que morreram nas UPAs, né? E a gente já tem um levantamento sobre isso. A gente já tem um número muito grande de pessoas que morreram sem conseguir sequer, não é ter acesso ao respirador, é ter acesso a uma unidade hospitalar. Então, a gente também nós já estamos fundamentando. Então, a gente está, eu não sei se estou conseguindo me expressar, nós estamos levantando evidências científicas sobre dois tipos de problema. Um é a pessoa que poderia não ter se contaminado, se contaminou pela irresponsabilidade das aberturas, né? que foram diferentes, inclusive, em cada estado, em cada município, etc. Esse é um tipo, né? E o outro é a pessoa tendo a doença, essa pessoa ela não recebeu os cuidados devidos. E que as autoridades disseram que não tinha problema nenhum, que havia leitos sobrando, etc. Isso nunca foi verdade, né? Nós sabemos que isso nunca foi verdade. Não foi verdade em Manaus, não foi verdade em Fortaleza, não foi verdade no Rio de Janeiro, foi uma grande mentira, não é? Porque houve, sim, então, pessoas que morreram sem cuidados, né? Isso é uma negligência, então a gente vai... E agora nós vamos reunir essas informações e essas entidades, o IDEC, a Oxfam, são entidades, enfim, com uma tradição grande, né? De levar esses movimentos. A gente tem a Anistia Internacional também trabalhando junto, e a gente espera que... E outros países também estão realizando movimentos desse tipo, né? E a gente, então, pode se valer também dessas experiências internacionais. Eu acho que isso vai ser muito proveitoso. Eu acho que isso honra essas mortes, né? As 150 mil mortes, elas precisam ter... Nós devemos a essas pessoas que morreram esse tipo de trabalho. E a gente já está... E eu acho que é o que nós temos que fazer, né? Nesse momento. Infelizmente, né? Infelizmente, porque isso é uma loucura. Eu queria deixar claro isso para vocês, isso é uma loucura. O Brasil sempre conseguiu responder bem a epidemias e pandemias. Isso é uma tradição secular brasileira. Nós conseguimos eliminar, controlar a febre amarela com Oswaldo Cruz. Então, a gente tem uma tradição de saúde pública que sempre foi muito forte, muito bonita, muito potente, e que agora é a primeira vez que o Brasil derrapa. Sendo veja, com mais universidades, com mais jovens estudando, não é? Tudo que foi virtuoso,
que é uma herança virtuosa, né? Que a gente poderia agora ter usado essa herança virtuosa para responder ainda melhor a essa pandemia do Covid, nós não pudemos, né? Nós fomos impedidos, nós fomos cancelados, né? Para usar uma linguagem assim mais moderna, talvez. Sem dúvida, professora. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, toda a sua análise, toda a sua preocupação em relação a essas pessoas que estão mortas e não deveriam estar. E a gente agradece e até uma próxima oportunidade, viu, professora? Muito obrigada, viu? Desculpa se eu ter me empolgado, ter falado demais, mas também, de certo modo, é uma oportunidade para a gente se expressar. Não tem a menor dúvida, professora, precisamos dessa sua potência, como eu estava falando no início, essa sua veemência, essa sua potência, essa sua especialização é muito importante para nós ter aqui você, enfim, falando todos esses dados, são dados científicos, são pesquisas, e estamos aqui para isso, viu, professora? Forte abraço.